A história que prova que a fé move montanhas. Uma capela construída onde não havia nada. Prepara o radinho que a Rádio Povo Entende está no ar com mais um programa feito especialmente para você. Locutor Jossa aqui na área, e hoje a gente vai bater um papo sobre um livro que é um verdadeiro presente, Os Lírios do Campo, do William E. Barré. Sabe aquele tipo de livro que te faz pensar na vida, mas sem complicar? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Sem rodeios, sem palavras difíceis, só a boa e velha conversa de amigo. Os Lírios do Campo, um livro para aquecer o coração. Meu povo, esse livro é uma história que se passa lá na Áustria, em 1950. Imagina só, a guerra tinha acabado há pouco tempo, tava tudo meio bagunçado, muita gente sem esperança. E é nesse cenário que entra em cena um cara que parece ter saído de um filme, em Homer Smith. Homer é um soldado americano, um gigante forte, mas com um coração enorme. Ele está viajando, sem rumo certo, e acaba parando num lugar que parece ter saído de um cartão postal, em um vale isolado, cheio de montanhas e com umas casinhas bem simples. Lá, ele encontra umas figuras que vão mudar a vida dele e a de muita gente, em umas freiras. As freiras e o sonho grande. Mas não são umas freiras qualquer, viu? Elas são 4 irmãs da Igreja Ortodoxa, e a chefe delas é a Madre Maria Marte. Essas freiras fugiram de uma guerra lá do leste europeu e foram parar nesse cantinho da Áustria. Elas são pobres de maré, não têm quase nada, mas têm uma fé que move montanhas. E qual é o sonho delas? Construir uma capela. Imagina só, sem dinheiro, sem material, sem pedreiro, só com a fé e a coragem. Elas estão ali, trabalhando duro na roça para se sustentar e tentando juntar uns trocados para realizar esse sonho. Um encontro que mudou tudo. Aí é que a história fica boa. Homer, esse soldadão grandalhão, passa por elas e as freiras o convidam para dar uma mãozinha. Ele é um faz-tudo, manja de tudo um pouco, e elas precisam de ajuda em umas coisas lá na roça. Ele fica meio assim, sem entender direito, mas acaba aceitando. No começo, ele só ia ficar uns dias, sabe? Só para dar uma forcinha. Mas a Madre Maria Marte, com aquela fé inabalável, começa a falar para ele da capela, do sonho delas. Ela usa umas palavras que tocam lá no fundo, em Senhor, envia-nos um construtor. Nós precisamos de um homem, Senhor, que possa construir uma capela para ti aqui neste lugar. E ela fala com tanta certeza, tanta fé, que Homer, que não é muito de igreja, começa a sentir algo diferente. Um milagre chamado trabalho duro. Homer, que antes só pensava em seguir viagem, acaba ficando. Ele não é pedreiro, não é arquiteto, mas ele tem uma força de vontade incrível e um jeito de aprender as coisas rapidinho. E o mais importante, ele tem um bom coração. Então, ele começa a ajudar. Primeiro, ele conserta umas coisas velhas, faz uns reparos. Depois, ele começa a cavar a fundação da capela. As freiras, com a fé delas, começam a rezar e a fazer a parte delas, que é ajudar no que podem e ter paciência. Aos poucos, as coisas começam a acontecer. As freiras não têm dinheiro para pagar o Homer, mas elas dão a ele o que podem, em comida simples, um lugar para dormir e, principalmente, carinho e gratidão. E é essa gratidão, essa fé simples, que faz o Homer ficar. Ele percebe que o trabalho que ele está fazendo ali é muito mais do que só construir paredes. É construir esperança. A fé que move montanhas. E paredes. O livro mostra de um jeito muito legal como a fé, mesmo que pareça algo pequeno, pode fazer coisas gigantes. As freiras, com a fé delas, inspiram o Homer. E o Homer, com a força de trabalho dele, transforma o sonho delas em realidade. Não é que de repente brotou dinheiro ou materiais do nada. Não. É que a fé delas e o trabalho dele atraem a ajuda de outras pessoas. Aos poucos, a notícia da capela se espalha, e as pessoas da região, mesmo com suas próprias dificuldades, começam a ajudar. Uns doam umas pedras, outros um pouco de areia, alguns ajudam a carregar material. É uma verdadeira corrente do bem. O livro também mostra que nem tudo é fácil. Tem dias que o Homer fica desanimado, tem dias que o tempo não ajuda, tem dias que parece que nada vai dar certo. Mas a Madre Maria Marte, com a calma e a fé dela, sempre encontra um jeito de levantar o ânimo de todo mundo. Ela sempre lembra que os lírios do campo não tecem nem fiam, e nem por isso o Pai Celeste deixa de vesti-los. Ou seja, se Deus cuida da natureza, Ele também vai cuidar de quem tem fé e faz a sua parte. Uma lição para a vida toda. Os Lírios do Campo é uma história sobre
Asterisco fé em acreditar que o impossível pode acontecer, mesmo quando tudo diz que não. Asterisco trabalho duro, em que a fé sem ação não leva a lugar nenhum. É preciso arregaçar as mangas e ir à luta. Asterisco esperança, em que mesmo nos momentos mais difíceis, sempre existe um motivo para acreditar em um futuro melhor. Asterisco solidariedade, como a união e a ajuda mútua podem transformar vidas e realizar grandes feitos. Asterisco a simplicidade da vida, em que muitas vezes, as maiores alegrias e os maiores aprendizados estão nas coisas mais simples, no contato com a natureza e com pessoas de bom coração. No final das contas, o Homer não só constrói uma capela. Ele constrói uma ponte entre culturas diferentes, entre a fé e o trabalho, entre o desânimo e a esperança. Ele descobre um propósito na vida dele, algo que vai muito além de um simples trabalho. Conclusão do Jossa aqui na Rádio Povo Entende. Então, meu amigo, minha amiga, Os Lírios do Campo é aquele livro que te faz lembrar que, por mais que a vida seja dura às vezes, sempre existe uma luz no fim do túnel. Que a fé, a perseverança e a ajuda ao próximo são as ferramentas mais poderosas que a gente pode ter. É uma história que te mostra que não precisa ser rico, nem famoso, nem ter um monte de diploma para fazer a diferença no mundo. Às vezes, basta um coração aberto, um par de mãos dispostas a trabalhar e uma pitada de fé para construir um verdadeiro milagre. E a gente se despede por hoje com essa mensagem linda do livro, em Se você tem fé como um grão de mostarda, você pode dizer a esta montanha, move-te daqui para lá, e ela se moverá, e nada será impossível para você. Forte abraço do seu amigo Jossa e até o próximo programa da Rádio Povo Entende, a rádio que fala a sua língua. Tchau, tchau. Fim. Fonte e livro de bolso The Lilies of the Field by William E. Barre, Editora Popular Library, 1962. Biblioteca Virtual do PCJ.